E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Eu acho que o que foi um grande diferencial é que eu sempre olhei para o empreendedorismo. Eu sempre olhei para... Eu quero fazer coisas que impactem bastante gente. Eu queria causar impacto, né? E o empreendedorismo é a ferramenta para isso. E fui cada vez mais entrando, cada vez mais vendo qual que era a aptidão do Brasil, né? E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e, como você já sabe, estamos diretamente da AgriShow, né? A piscina aqui libera um espaço pra gente para poder conversar com pessoas e a AgriShow é um lugar onde tem um monte de gente que passa por aqui, gente bacana, e é um lugar que a gente vai encontrar essas pessoas e pode bater esse papo. Senão a gente ia bater esse papo aqui online, né, cara? Não é a mesma coisa, né? E nessa semana eu estou aqui com o Lucas Welch, que é fundador da Sea Carbon. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui em carne e osso com a voz da estrada, né? A gente viaja ouvindo seus podcasts. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, cara, ó, eu tava até esquecendo, ó. Já vou aproveitar para te dar um presentinho aí, ó. Esse é um Drip Coffee do Café Santo Par, que é uma collab com o Agro Resenha. É um café daqui da Alta Mogiana. Esse é aqueles que você coloca na xícara lá, é uma dose única aí. Excelente, e muito obrigado. Pra você lá, tá bom? Sou um usuário intenso de café. Aí, ó, tá vendo? Já tem aqui, se quiser comprar. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe que o Agro Resenha não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa.
Muito bem, estamos aqui de volta com o Lucas. E Lucas, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouco da sua história aí pra gente, meu. Bom, meu nome é Lucas Duarte Miranda, eu sou engenheiro de agricultura, formado pela UFSC, mas comecei biologia... Você sabe que eu quase fiz engenharia de aquicultura na UFSC? Ô, louco! Verdade, eu prestei vestibular, mas não passei, óbvio, né? Não, pior que eu passei pra Florestal na Exalc, fui primeiro colocado em 2008, dá uma Sério? olhada no vestibular, mas eu larguei a biologia aqui e fui fazer engenharia de agricultura, sou mergulhador, virei dive master, sempre fui conectado com a água, e aí fui para Florianópolis trabalhar. Num primeiro momento, a ideia era trabalhar com peixe marinho, peixe de água doce, tava olhando. E aí a vida foi levando para vários caminhos. Fui trabalhar com nutrição animal. Tive uma distribuidora de pescados, quebrei lindamente em 2018. Acabei caindo no mercado de controle biológico com os amigos da Decoy, aqui de Ribeirão Preto, uma startup incrível. E aí eu caí no agro. E aí o bichinho do agro realmente me picou. Trabalhamos naquela época com pecuária, mas fui atendendo cada vez mais a agricultura. E em 2022, eu conheci o Paulo Bogorni, meu sócio nesse projeto. E aí eu estava estudando as algas na época, estava olhando para esse mercado, estava querendo entender. E aí a gente entendeu que tinha uma sinergia muito grande e aí começamos esse projeto em 2022 e de lá para cá já são vários bons resultados e vários quilômetros rodados pelo agro. Com certeza, né, cara? E meu, você tinha alguma coisa na família, assim, do agro? Porque assim... Quem vai pro agro e se apaixona tem duas coisas, né? Tipo assim, eu não conhecia porra nenhuma. Chegou lá e viu que era um negócio, ou aquele cara que tinha já uma coisa no coração e chegou lá, puta, é isso aqui, né? Você já tinha alguma coisa assim? Tirando o apelido Chico do Mato lá em Indaiatuba, porque eu morava numa chácara, tirando ser um menino da chácara, minha família... Eu tenho parentes em Minas Gerais que tem fazenda e tudo mais, mas assim, nunca trabalhei com isso e tudo mais. E aí, mas eu tenho aquela frequência do agro, ia muito para férias no sítio, na fazenda dos parentes, conheci bastante sobre isso, mas profissionalmente, né, e não tinha atuação nenhuma. Aí, ao longo do passar dos anos, fui colecionando experiências. Nutrição animal, acabei atendendo confinamento, acabei atendendo o cavalo, depois na parte de controle biológico, aí comecei a visitar a fazenda, rodei muito, desbravei muito o sul do Brasil naquele período, né? E aí fui cada vez mais pisando no agro e agora é sem volta. 100%, né? Agora só falta comprar a fazenda. E, cara, como que surgiu esse lance de você gostar tanto da água? Porque o que eu tô entendendo, você é aqui do interior de São Paulo, é certo? Sim. De onde surgiu esse negócio de gostar de mar, cara? Porque, igual se eu gostar de mar em Cuiabá, eu tô ferrado, né, cara? Não vou conseguir. Isso é de família. Meu pai e minha mãe, eles vão pra Cananéia desde que eu tava na barriga. E meu pai tem lancha teve muitos anos. A gente pescava e tudo mais. Eu mergulho desde os 14. Então sempre gostei muito de peixe, sempre gostei de aquário e sempre tive uma conexão legal com a água. E aí quando passei na Exalc, fui conhecer lá o campus de engenharia florestal, né? Eu acho que o que me expeliu foi a laboratório de madeiras. É uma serraria. Isso aí. Eu olhei o negócio lá, cara, não sei se eu quero fazer isso da vida, não. Aí fui ver Florianópolis e... Não, é isso que eu quero pra vida. O campus fica na ilha, mas tem os laboratórios estão todos na beira do mar, né? Trabalhei no Lapad, trabalhei na Barra da Lagoa. Então, fenomenal. Assim, o campus lá é muito interessante. É uma área que, assim como o Brasil, é o futuro, porque a gente tem 8 mil quilômetros de costa e basicamente inexplorados, né? A gente tem a maior reserva de água doce do mundo e muito pouco explorado. A China tem 1/4 da água que a gente tem e produz coisa de 50 vezes mais, 40 vezes mais. Então, assim, a gente tem muito a fazer, muito a explorar a nossa aquicultura nacional e a gente acabou indo para a parte da maricultura, né? Que é a mais abandonada de todas, né? Que é a produção no mar. Dentro desse processo, assim, né? Assim, óbvio, isso foi a dose de conta-gotas, né? Você entrou num lugar, aí você começou a trabalhar, né? Acho que na Decoy, mais com pecuária, e depois foi indo para agricultura. Dentro dessa transição, por mais que a engenharia de agricultura tenha alguma relação, né? Não é direto, mas tem alguma relação. Quais foram os principais aprendizados
ou que também... Acho que primeiro, os principais aprendizados que você foi tendo ao longo desse tempo até fundar uma empresa e estar hoje tocando aí o negócio. Eu acho que o que foi um grande diferencial é que eu sempre olhei para o empreendedorismo. Eu sempre olhei para... Eu quero fazer coisas que impactem bastante gente. E aí fui trabalhar com trabalhei com distribuição de vacina. Meu primeiro trabalho era a gente atendia piscicultura, a primeira vacina do Brasil foi da MSD, eu era da distribuidora deles, atendi todo o interior de São Paulo aqui, um pouco do Paraná, um pouco de Minas, e eu queria causar impacto, né? E o empreendedorismo é a ferramenta para isso. E fui cada vez mais entrando, cada vez mais vendo qual que era a aptidão do Brasil, né? Eu tive a distribuidora de pescados durante 5 anos, a gente atendia, eu trazia atum do Nordeste, trazia ostra do Sul, fazia toda essa intermediação ali, mas eu era um ponto pequeno dessa cadeia, né? Eu tava muito restrito ali a Campinas e tudo mais. Quando quebrei e tive que repensar a carreira, né? E acabei indo pro agro, né? A gente percebeu que, cara, o agro é o alicerce desse país, né? A gente conversa com produtores Brasil afora, você vê assim, gente simples, gente de bem e bilionário. o cara tem um patrimônio bilionário e ele anda numa caminhonete velha, ele tá ali tranquilo, fazendo o trabalho dele de sol a sol, dia a dia. E é um mercado apaixonante, né? Você vai visitando cada cidade, cada rincão desse país, e você vê que tem muito a ser feito, né? E aí, quando o Paulo, que é o meu sócio, né, é colono lá do interior do Rio Grande do Sul, mora em Piracicaba, fez pós-doc da Exalc, né, e já tinha toda a experiência do agro, e a gente foi ficando amigo, foi se aproximando ao longo desse processo de lançar a empresa, e aí a gente entendeu, né, é o maior mercado que a gente pode acionar, e grandes problemas geram grandes resultados, né? Então, ajudar o agro e ajudar principalmente a tese dos fertilizantes, que é o que a gente está olhando, a gente pode ser positivo, inclusive para a balança comercial do país, inclusive para o bolso produtor, inclusive para o meio ambiente. Então, a gente está... É uma empresa que uniu vários propósitos, né? Ajudar a natureza, ganhar dinheiro, ajudar o agro, reduzir o impacto ambiental. São várias coisas que foram se consolidando dentro desse processo. Legal, cara, porque isso que você comentou, né, assim, de virar o dono da firma, né? Porque no fim do dia é isso aí, né? Você vai virar o dono da firma, você serve o cafezinho, você faz os estradas, enfim, faz um monte de coisa, né, cara? Mas eu acho que uma coisa que você falou ali que chama atenção é essa questão do impacto, né? Porque assim, você trabalhando numa grande multinacional, tem seu valor. Não tô falando que não tem valor, né? Óbvio que tem. Mas quando você funda algo e aquilo ali vira o seu sustento e o sustento de outras pessoas também, eu acho que o impacto, ele não é necessariamente assim um negócio grandioso, mas aquele impacto que você consegue gerar ali naquele ambiente que você de alguma maneira criou, né, cara? Isso é muito gratificante também, né, velho? A gente tá lá sediado em Santa Catarina, em Penha, né? Ali na cidade do Beto Carreiro, pra quem provavelmente quem não conhece Penha, é a cidade do Beto Carreiro. A gente tem vários produtores parceiros já, a gente tá com 8, 9 produtores fornecendo alga pra gente, né? E a ideia é chegar a uns 40, 50, obviamente mediante o nosso aumento de volume, claro, para fazer realmente uma revolução na maricultura ali. O pessoal tá com uma seríssima dificuldade de continuar produzindo. Os produtores de mexilhão, vários estão abandonando, não tem sequência familiar, os jovens não querem mais atividade, porque mexilhão é muito pesado, paga-se muito mal, a ostra tem sempre muito problema. Então a alga tá vindo como uma ferramenta para manter esses caras e para monetizar esses caras. Os produtores estão muito felizes com a gente, porque a gente paga o quilo da alga o dobro do quilo do mexilhão, só que ele produz em 45 dias a alga e em 8 meses o mexilhão, né? O trabalho é muito mais pesado com o mexilhão, são pencas de 50 quilos, enquanto a alga, uma mulher consegue trabalhar ali, tirar da água, colocar na água sem grandes dificuldades. A gente vê vários vídeos as chinesinhas assim, carregando, né? Então é um trabalho que
mais tranquilo, ambientalmente mais interessante, porque eu fixo os nutrientes, tiro os nutrientes da água, né? Então eu tô ali reduzindo a eutrofização e melhorando a qualidade de água, inclusive para o mexilhão e para a ostra. E essa ideia de ter um grupo de produtores cada vez maior sendo atendidos, eu acho que é um ponto interessante, porque é uma população que ela tá subassistida, né? A produção de mexilhão é uma coisa que não tá muito em voga. Você tem os produtos importados, né? O mexilhão importado entrando muito mais barato que o nosso mexilhão. Então, é um caminho para esses maricultores continuarem como maricultores, né? E para eventualmente o pessoal da pesca que tem interesse vir pro nosso lado. Legal, cara, legal. Bom, aproveita que você já entrou nesse assunto aí, explica pra gente como é que é a produção, né? Acho que eu nunca conversei com alguém que produzisse esse negócio aí, cara. Conta como é que é um pouquinho do processo de produção, velho. Legal. Pra quem já foi a Florianópolis, região, você passa na beira da estrada e você vê aquelas boias no meio da água. Aquilo ali são fazendas de ostra e de mexilhão, né? São mariculturas, né? Cultivos no mar. E aí a gente tem uma seção, eu, Lucas, tem uma seção, o Paulo tem outra, o Hermínio tem outra, e a gente produz nessas áreas que são áreas liberadas para mexilhão, mas liberadas para alga também. E aí a gente faz essas produções em sistemas são vários sistemas possíveis, mas ou rede tubular ou tai-tai, né? Rede tubular é uma tela circular onde você coloca a alga dentro. Tai-tai você vai amarrando as alguinhas, as mudinhas da alga na linha. E 45 dias depois você tem lá as pencas, você vai tirando, replantando ou processando. Você arranca e ele rebrota assim, ou você tem que plantar de novo? A gente faz... Dá pra fazer isso, mas quando você faz essa... tirar e deixar lá um pedaço, a tendência é que ele suje muito. Então a gente prefere replantar. Entendi. A gente prefere replantar. Dá pra fazer, mas uma alga grande, uma alga grande, a gente chega a tirar 10, 12 mudas. Então você vai repicando ela. Ela foi selecionada as linhagens para não reproduzir. Então ela já ficou comprovado que não reproduz no Brasil. Não reproduz em vários lugares do mundo. Ela foi selecionada e domesticada para isso, né? Então as linhagens de maior performance são as que a gente trouxe para o Brasil. Trouxe da Venezuela, trouxe do Japão, trouxe da Indonésia, né? Trouxe de vários lugares do mundo. Essa alga, Capaficus alvarezi, e aí ela foi liberada em 2020 para produção. E aí alguns produtores de osso e mexilhão começaram a produzir, mas a cadeia, né, não tinha para quem fornecer. Né? E aí, quando a gente começou a olhar lá em 2022 para produzir as algas, a gente entendeu que a gente não tinha para quem vender. Aí a gente, então vamos olhar do outro lado da cadeia. Quem compra isso? O que a gente pode fazer com isso? Quais são as usabilidades disso? Porque tem um monte de gente querendo produzir. A gente falou com um monte de produtor que já estava produzindo, mas não tinha certeza de venda. Tá, então vamos olhar para esse negócio do processamento. E aí a gente começou a desenvolver uma linha de soluções, né? O primeiro produto é o extrato de alga, como a gente faz, né? E agora a gente está fazendo outros extratos com outras formas de extração, né? Extração química. E agora olhando para o mercado de carragena, de biocompostos, de várias soluções que a gente consegue extrair dali. A alga ela é riquíssima em nutrientes, né? É riquíssima em compostos bioativos e a gente consegue usar isso tanto em nutrição quanto em farmacologia, nutrição humana e animal, né? Mas a gente focou na nutrição vegetal, que é talvez o caminho mais exponencial desse negócio, né? Essa produção, ela é destinada 100% para a produção desse tipo de produto ou ele tem outras utilidades também? Tipo, sei lá, alimentação, não sei, tô totalmente ignorante, tá? Sim. Paulo, a gente faz, ali em Santa Catarina, a maior parte do pessoal que está produzindo está vendendo para fertilizante. Tem algumas empresas no Brasil começando esse trabalho hoje. Tem uma empresa que está olhando para carragena hoje no Brasil. Tem algumas empresas que usam o resíduo da alga para extração de carragena. Uma em específico de Santa Catarina e uma no Rio de Janeiro. E essa alga, inclusive, está liberada em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. São os 3 estados que se produz, né? Nesses 2 polos, o principal uso é o biofertilizante, né? Mas esse mapa é completamente invertido fora do Brasil. O cultivo tradicional da Capaficus, ela é usada para produção de carragena. E aí eles fazem a alga em comunidades tradicionais, levam para a praia, botam em telas, botam para secar isso, ela é a alga inteira. Quando ela está com uma umidade bem baixa, eles mandam para produção, para extração dos biocompostos, principalmente a carragena, né? Fucoidan também, que é um polissacarídeo anticancerígeno, né? E alguns outros compostos. Né? Então
como a gente começou pequeno, a gente acabou usando o que mais tem na alga, que é a água. Entendi. Eu vejo que no futuro haverão algumas fábricas de carragena no Brasil para processar essa biomassa que a gente hoje não tem um uso muito claro dela, né? Cada um tá mandando para um lado, alguns para farmacêutica, mas um volume é muito pequeno, alguns para nutrição animal, um volume um pouco maior. Então, ainda o arranjo produtivo ainda não está 100% montado. E o objetivo, Lucas, é fomentar a produção no Brasil, né? Ou você tem também produto importado? Como é que você faz isso, assim? Porque, pelo que eu estou entendendo, você, além de fazer esse negócio, também fortalece a comunidade ali, né, que está fazendo o cultivo, né? Como que vocês estão pensando nessa questão, assim? Santa Catarina foi o estado que a gente escolheu para começar, porque já está muito bem zoneado a maricultura lá. Já são mais de 1.000 hectares de lâmina d'água outorgados, cessionados para a produção de ostra e mexilhão. Então a gente já tem ali uma base onde a gente pode virar a chave muito fácil. Vamos falar aí de 1.000 hectares, com uma liberação de 50 toneladas por hectare automática, a gente pode ir para 50 mil toneladas só porque já tem liberado ali. Então, vamos dizer que paramos de produzir ostra e produzimos todo mundo alga, a gente já consegue atender o mercado de soja sem um hectare a mais. Obviamente que se todo mundo plantar. Mas a gente mesmo está pedindo mais área, tem outros players entrando e pedindo áreas, tem áreas que estão paradas sem mexilhão nem alga. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande de exploração. Quando a gente compara com o mercado global, né? Os países que produzem a capa-ficus exportam câmbio, né? Que é Tailândia, Malásia, Indonésia, que são países de uma renda bem baixa, então eles acabam produzindo algo muito barato, né? Por isso que justifica-se a produção de carragena nessa forma tradicional. Mas eu acho que o Brasil vai ter um arranjo próprio. Eu acho que o Brasil, com essa mentalidade diferenciada que a gente criou já desde o começo de produzir os biofertilizantes, o mercado de carragena vai ser uma consequência do mercado que a gente está criando, né? Uhum. Vai ter bastante resíduo para as fábricas começarem a processar. E pensa que é um insumo que chega a R$50 o quilo no Brasil. Uhum. Você hoje no hotel, você comeu na margarina, você comeu na manteiga, você tomou no iogurte o extrato de carragena, né? E vem da mesma alga que a minha, só que lá das Filipinas. Uhum. Então, a gente consegue mais um insumo daí na parte alimentícia que vai melhorar a nossa balança comercial. Entendi. Faz todo sentido produzir isso no Brasil e a gente tem só 8.000 quilômetros de costa. Cara, isso é um negócio muito louco, né, cara? Porque assim, ó, a gente tem o potencial de produzir tanta coisa, né, cara? Assim, se você parar pra analisar, óbvio, até quando a gente entra na AgriShow, as principais culturas que a turma tá olhando é soja, milho, cana, né, algodão, pecuária de corte, né? Essas 5 atividades, essas 5 cadeias agropecuárias, elas compõem uma grande maioria do nosso PIB. Só que a hora que você vai analisar outros produtos, né, cara? Bicho, tem um monte de coisa que nós estamos lá no top, né? Sei lá, laranja. Se você investisse, por exemplo, nessa questão da produção da maricultura, com certeza a gente teria muito potencial, né? Até pela quantidade de quilometragem de costa aí que você comentou, né, cara? Porra, tem muito potencial pra fazer muita coisa, né, cara? E tudo isso vira quase que como uma economia circular, né? Porque você tá fazendo aquele negócio lá que vai usar na lavoura e esse negócio volta ali, né, cara? Uma das teses que a gente tem, que é da substituição de fertilizante, né? Obviamente que tem que estar muito longe de substituir o navio de potássio, né? Mas a gente é um grande concentrador de potássio, de fósforo nas algas. A gente sempre falou sobre a tese aonde vai o potássio que vem lá da Rússia, que vem lá do Marrocos, para onde ele vai, né? Alguma coisa fica no solo, mas o que vira alguma coisa lixivia e vai pro rio, vai pro mar. O que vira comida vai pra China e vai pro mar. Então, em última instância, a gente produz e a ação humana, ela lixivia os nutrientes e disponibiliza isso de uma forma mais ampla pro mar, que é a grande fonte de mineração do mundo, né? Você pega as jazidas da maior parte dos insumos, ela vem de elevações marinhas, né? Concentrações de nutriente. Então, o que a gente está fazendo ali é uma mineração em mar aberto, basicamente, né?
Claro que numa escala ainda muito pequena, mas eu vejo como o nosso futuro, né, a big picture é produzir milhares de toneladas e conseguir reduzir alguma quantidade de insumos importados, principalmente olhando que a biodisponibilidade disso aqui é muito maior. Eu tenho isso na forma já livre dentro do vegetal. Então eu consigo disponibilizar isso com muito mais assertividade para a planta, ao contrário de produtos químicos ou rochas sedimentares que tem ali uma disponibilidade muito menor, né? Então a big picture é exatamente essa. A gente traz o navio de fosfato, traz o navio de nitrogênio, traz o navio de enxofre, e isso vai parar no mar. A alga está recirculando isso. Eu estou tirando isso do mar reciclagem de nutrientes, jogando de volta para a lavoura. Legal, cara. Muito bom, muito bom. E tem alguma particularidade do ponto de vista de tecnologia para você fazer o processamento dessa alga? E como é que funciona esse negócio, cara? Cada empresa tem seu pulo do gato, mas... A fórmula da Coca. Não estou pedindo pra você a fórmula da Coca, não, mas a gente ainda está na tubaína ainda. Então, o nosso produto ainda está no momento tubaína dela. A gente já está trabalhando numa Coca-Cola, que é o produto hidrolisado. A gente deve lançar nas próximas semanas um produto bem parecido com a Ascophyllum, que é a maior alga do mundo, né? O maior fornecedor de fertilizante do mundo, só que hidrolisado, né? Pega ela, essa parte sólida, hidrolisa ela, suspende, leva ali 20% de carbono, 10% de potássio. A gente tá conseguindo fazer isso em laboratório, e agora a gente está começando a fazer os pilotos para escalar isso. Legal. Né? E até mais fácil de transportar, de armazenar. Não, e basicamente eu dobro o meu volume de produção, porque eu tinha ali 85% de extração de líquido, agora eu vou ter mais um bom tanto de produção do insumo ressuspendido ali, né? Então eu vou conseguir atender tanto aqui no foliar, né, na bioestimulação, quanto efetivamente solo, né? E aquela tese de substituir nutriente, a gente avança mais com essa formulação, né? Esse produto hidrolisado é um que de quem produz capa-fixo no Brasil, nenhum faz. A gente está olhando agora para ter essa diversificação, e eu acho que no nosso produto, nesse carro-chefe que é o extrato, o grande pulo do gato é posicionamento. O grande pulo do gato aqui é que o pessoal que lá no começo começou a falar de capa-fixo falava em substituição das algas importadas. E não é. São produtos bem diferentes, posicionamentos bem diferentes. Esse produto é um produto bioestimulante, ele substitui produtos químicos, hormônios sintéticos, né? Porque ele tem hormônio vegetal aqui, tem aminoácido aqui. E então eu acho que o que a gente está fazendo de melhor na nossa empresa, né, e o nosso pulo do gato é posicionando corretamente a ferramenta junto dos grandes parceiros, né? A gente está validando com algumas multinacionais, algumas nacionais, várias empresas de foliares, e eu acho que a abordagem que a gente tem trazido é o que a gente está fazendo de diferencial, né, dentro dessa ideia. A Ascophyllum vai muito bem, obrigado. A Ascophyllum performa bem no solo, né? A gente tem uma nutrição excelente com a Ascophyllum. A capa-fixo ela é muito melhor em foliar, muito melhor em tratamento de semente, e isso que a gente vem empregando dia a dia, junto com os P&D das empresas, com os produtores parceiros, né? Que posicionem corretamente a ferramenta. Legal. Teria como você explicar pra gente como que é a aplicabilidade desse negócio também, né? Você falou aí tratamento de semente, você falou foliar, como que utiliza o produto? Dose padrão para quase tudo 1 litro por hectare, né? A gente faz aplicações foliares, né? E ela é um produto, como ela tem os hormônios vegetais, né? Pensa que é uma alga que cresce 6% ao dia, né? Nossa. Então... Você ficar olhando ali, você vê ela crescendo. Crescimento exponencial, você vê estralar, né? Eu lembro que... Desculpa, só interromper, porque assim, eu lembro que tinha um professor meu da escola, da Exalc lá, que a gente falava de manejo de pastagem e tal, adubando pasto, e falou assim, se você adubar tanto, tá, fez a conta lá, você fica do lado dela, você vê ela crescendo, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Não, é bem isso. A gente planta meio quilo por metro linear de rede tubular, e em 45 dias tem 5, 6 quilos, né? Então cresce 10, 12 vezes em 40 dias. A aplicação ideal foliar é contato, né? Suco de plantio vai bem,
vai bem, mas a Ascofilum tende a ser melhor porque tem mais carga nutricional. Esse nosso segundo produto vai vir para corrigir esse vácuo que a gente tem de aplicação, né? E tratamento de semente anda muito bem também. Por quê? Fito-hormônio. Tem um hormônio ali, ela dá o estímulo na planta, e o que a gente tem tido de resultado muito interessante é usar junto com os herbicidas e fungicidas para reduzir fitotoxicidade, né? Então, como é uma planta como é uma alga que cresce muito e como ela tem vários componentes anti-estresse, aqui dentro eu tenho polipeptídeos, polissacarídeos que têm ainda função biológica, porque eu não fiz nenhuma hidrólise, não fiz nada, eu consigo transferir isso para a planta. Eu consigo que a planta tenha uma redução de estresse, tenha um aumento de crescimento. Fica muito claro em aplicação lado a lado, né? Quando a gente aplica, principalmente em aplicação com fungicida, com herbicida, né? Que a planta, uma tranca, a outra vai embora, né? E aí, somados isso, faço 2, 3 vezes esse manejo ao longo da cultura, eu chego lá no final com uma produtividade bem melhor. Legal, cara. E assim, eu até comentei aqui em alguma das entrevistas, né, cara, que eu imagino que daqui uns 20 anos, 20, 30 anos, nós vamos olhar pro passado e falar assim, ó, aquela época ali de 2010 a 2020, 30, foi uma época que os biológicos começaram a dominar, né? Porque assim, se você pega 15 anos atrás, cara, já tinha coisa, tem estudos disso há muito tempo, né, cara? Só que tinha um monte de limitantes que faziam com que em determinado lugar aquele negócio funcionasse bem pra caramba e outro não funcionasse nada, né? Ou chegou na fazenda do cara, o cara não conservou direito aquele negócio. Então tinha muita variação, né? Imagino que ao longo do tempo agora, com cada vez mais tecnologia, você consegue deixar um produto mais estabilizado até para ter um padrão, né, cara, na utilização. Como que você tá vendo essa questão assim, cara? A gente começou a processar, começou a produzir, teve vários erros de processo, vários lotes que estragou, escureceu, deu cheiro, né? Conservação era um desafio, agora a gente zerou isso, mas eu acho que aí eu retorno para a história do posicionamento. O que o biológico não fazia bem, claro, tinha muita coisa de formulação, mas era o posicionamento. Isso aqui substitui isso aqui, né? Isso aqui substitui o químico. Isso aqui entra no lugar desse. E normalmente não é assim que funciona, né? Normalmente o biológico você tem que ter uma resposta diferente, uma entrada antecipada, um manejo mais consistente, né? Você tem que olhar para o todo, entender o que você tem de praga, o que você tem. Aqui é a mesma coisa. Eu não substituo produtos químicos clássicos, né? Mas eu tenho efeitos muito parecidos. Aí, uma dificuldade que a gente tem. O que tem aí dentro que dá resultado? Pô, umas 3.000 coisas. Como é que eu explico isso? Como é que se explica isso? Como é que se posiciona um produto que tem 3.000 funções, né? Tem aminoácido, tem fito-hormônio, tem polissacarídeo, tem polipeptídeo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem micronutriente, tem macronutriente, tem um monte de coisa aqui dentro, né? Então, a complexidade que eu vejo do uso das algas, né? E cada alga tem o seu valor, é entender o pool de coisas que você consegue daquilo ali, né? Então, eu tenho focado muito nesse lado da bioestimulação, da redução de fito, né? Do manejo mais focado em estimulação vegetativa, né? Porque a gente já tem paper comprovando o aumento de taxa fotossintética, aumentou o enraizamento, aumentou o crescimento vegetativo. Então, você tem as evidências, aí você tem que ir trazendo para a realidade, né? Década de 70, o pessoal fazia lá o metarrhizium já no arroz, já se fazia. Mata, né? Pô, chegava lá na hora, não matava. Por quê? Aplicou com sol, aplicou com seca, aplicou com isso. Não entendeu como é que é a função do fungo, botou junto com um produto químico que deu reação negativa. Então, esse tem sido o nosso principal trabalho. O bom de ter um sócio pós-doc da Exalc é que estatística é com o cara, né? Ele não me deixa mentir, se a estatística não falar que é isso aí. Então, a gente tem focado muito em trazer essa robustez de dado para o produtor. Legal, cara, legal. Isso é importante, porque a gente brinca muito da questão das moedinhas, né? Toda tecnologia ela é muito boa, muito bacana, mas se ela não deixar pelo menos R$1 em cima da mesa, não vale a pena, né, cara? Então, pro cara enxergar o valor disso, que é o principal, né? E até entrando nesse assunto, cara, como que você tem visto, assim,
a aderência dos produtores em relação a esse tipo de produto, né? Porque no fim do dia ele tem que alterar o manejo, né? O sistema de produção dele vai ter que se adequar àquele processo novo ali, cara. Como você tá vendo a adoção dessas novas tecnologias, assim, e como que você tá pretendendo crescer comercialmente esse negócio também, né, cara? A C-Carbon nasceu para ser uma empresa B2B, né? Nossa ideia, desde o dia zero, era vender para as grandes fábricas, para as multinacionais e tudo mais, mas eu descobri que o P&D e o marketing não se conversam, que demora pra caramba, que isso são anos de validação agronômica para alguém lançar um produto dentro de uma empresa desse porte, né? Então a gente acabou, até para pagar as contas, começando a atender produtores, pequenos clientes. A gente está liberando ele para orgânico, então a nossa formulação é liberada para orgânico. Teve sinergia positiva com todos os biológicos que a gente testou, então está indo muito bem no campo, né? Mas a gente nasceu para ser B2B e continua com esse foco, porque minha ideia é que a gente seja um fornecedor de enorme escala para as fábricas de fertilizantes, porque para eu causar impacto ambiental positivo, não adianta produzir 50 toneladas, 30 toneladas. Tem que produzir milhares de toneladas ano. E eu não vou ter 200, 300 RTVs igual essas grandes empresas têm, não tão cedo, pelo menos, né? Então, nossa big picture, nossa visão é entrar dentro dessas fábricas, olhar para a tecnologia junto com os produtores parceiros delas, fazer esse suporte de campo, fazer esse desenvolvimento da tecnologia e fazer o negócio rodar numa escala realmente nacional. E global depois, né? A ideia é que a gente já tem algumas conversas com o Paraguai, com a Argentina, já teve alguns acessos à Europa, mas estamos muito no começo ainda para falar em começar a exportar, pelo menos em grande volume, né? Sim, sem dúvida. Cada coisa no seu tempo, né, cara? Sim. E conta pra gente aí, cara, quais são os seus desafios aí pro futuro, o que você tá dentro de todo esse contexto que você tá inserido aí, cara, o que você tá enxergando aí, meu? Desafio, eu tava até comentando ontem, um abraço pro pessoal do PC lá, tá, o pessoal do AgroSeo. Eu fiz o curso do AgroSeo e os desafios de gestão são né, os grandes desafios. Gente é o grande desafio, né? Teve algumas baixas na equipe recentemente e trocar treinamento, posicionamento. Então, consolidação de time é uma coisa que é o nosso maior desafio hoje. Não adianta fazer rodada de investimento, não adianta captar 50 milhões de reais se não tiver gente boa para trabalhar. Então, a gente está fomentando esses parceiros, está fomentando esse nosso time. Esse tem sido, sem dúvida, nosso maior desafio. E comercialização, né? A gente tem uma capacidade produtiva de algumas centenas de toneladas de alga. Eu consigo processar 8 toneladas dia de alga e eu vendo 10, 12 toneladas mês. Então, eu poderia trabalhar 2 dias e deixar todo mundo de férias ao mesmo tempo. Obviamente que a gente faz de pouquinho em pouquinho, vai fazendo lotes pequenos, mas o grande desafio é escalar essa comercialização e realmente trazer isso para uma escala nacional e eventualmente global. Muito bom. Vai, Lucas, muito obrigado, cara, por você ter topado aí bater esse papo, né? Foi através até da Flávia, né, que a gente fez aqui, viabilizou. Então, cara, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Espero que o pessoal que nos ouviu ou nos assistiu tenha entendido um pouquinho mais do seu trabalho, cara. Show de bola, muito obrigado pela oportunidade. Eu tô me sentindo aqui na cozinha do Alex Atala, né? É uma coisa. Eu tô entendendo como é que essas câmeras aqui, esse estúdio, coisa mais linda. Aqui, coisa mais linda, então, legal. Muito obrigado. Bom demais, cara, bom demais. E pra quem tá ouvindo a gente aqui agora, como que pode acompanhar o seu trabalho, enfim? Legal. A gente tá no nosso site C-Carbon.com.br, o LinkedIn C-Carbon.br, estamos no Instagram também. Minhas redes sociais estão lá, falando um pouco de alga, falando um pouco da família também, Lucas Welch de Miranda. Nos acompanhem, nos sigam lá nas redes sociais, estamos disponíveis para conversar. Multinacionais, estamos aí para baixar o seu preço de dólar, tá queimando dólar aí com alga importada. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Agora vamos pro nosso glorioso quiz? Vamos nessa? Bora. Quiz. Prometo que não tem pegadinha. Eu vou fazer a pergunta e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Lucas Welch, conta pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta? Nossa.
não me preparei pra isso. Primeira coisa que veio à cabeça. Fio de cabelo? Deu bom. Boa escolha, cara. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Lua de mel na Grécia. Muito bom, cara. Especial, hein, meu? Especial, muito bom. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Diz que eu tô virando um bom churrasqueiro. Depois que casei, eu assumi a churrasqueira lá e o pessoal tem elogiado. Bom demais. E, cara, tem algum livro que você leu e que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar com a gente aí, cara? Cara, um livro, eu não sei se já saiu, eu ouço bastante seus podcasts, Sonho Grande. O evento dos fundadores da Ambev lá. Sim. E ali eles mostram que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você vai ter que trabalhar pra caramba numa padaria, então trabalha pra fazer um negócio grande, trabalha pra fazer um negócio relevante. Legal, muito bom, cara. Agora uma mais filosófica pra gente finalizar mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é a pergunta mais difícil do podcast. Essa é pegadinha. Estuda, mas aproveita, vai com calma, não adianta pressa, você vai chegar lá, você tá no caminho certo. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa com o Lucas aqui, afinal você tá com a gente até agora, né, cara? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, todos eles a gente tá por lá. Acompanhe também os outros podcasts da casa, Lucas. A gente tem aqui o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro, que é o Baseado em Fatos Rurais. Tem também o Nosso Brasil que Produz, né, que é a série itinerante que a gente faz, visitando produtores e tudo mais. Tem os podcasts parceiros nossos, da Lígia Pedrini, o Agro em Pauta, do Lucas Ordonho, o Agro ETEC, que vai ter episódio aí também em breve. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, no X, a gente tá lá em todas elas. Manda também, entra no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo do Telegram. A gente é só acessar o site, o www.agroresenha.com.br, e mande um e-mail aí pro contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, a gente gosta de receber ois. Inclusive, isso aqui foi através de uma assessoria de imprensa, né, cara? Muito bom. E é isso, cara. Posso fazer um último pedido? Pode, velho. Eu gostaria de encerrar o negócio. Vai lá. Eu confesso que eu sou muito fã do AgroResenha, eu ouço vocês há muitos anos e eu tinha muita vontade de fazer isso. Posso? Pode, na hora. Se chover, não precisa molhar a horta. Aê! Muito bom. Obrigado, meu velho. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.